Buenas, mais um podcast Estação 29 e a gente está recebendo aqui o Renato Costa, que é presidente do Sindicato dos Municipários, dos trabalhadores do município de Santa Maria, né? Rodrigo, faz a nossa propaganda aí do nosso podcast para a gente começar. Tá bem. Bem-vindo então, Renato, né? O nosso bate-papo aqui, sem muita rodeio aqui, né? Mas para quem está nos assistindo, então a gente convida para que assista, curta, compartilhe através das nossas redes lá do YouTube, da página do Paralelo 29, né? Que é o www.paralelo29.com.br, e no YouTube lá o canal do Paralelo 29, o nosso podcast Estação 29. E no Spotify também, né? No Spotify também, toda sexta-feira, um episódio novo com um convidado aqui que vem contar a sua história, né? E trazer um pouco do que conhece de Santa Maria aqui da região. Então vamos iniciar essa conversa aí. Perfeito. E sem rodeio, né, Zé Mauro? Buenas, eu vou começar perguntando pro Renato aí. Tu tá de presidente dos sindicatos municipários há quantos mandatos? Acho que uns 4 mandatos já, Zé Mauro. A gente 4. teve... na realidade, eu assumi o sindicato sem pretensão nenhuma, né? Uhum. Na realidade, foi quando a Cristina Hart lá faleceu, né? O vice dela, na época, não quis assumir, nem o secretário-geral, e aí, por questão do estatuto do sindicato, eu acabei assumindo. E aí, assim, como diz o outro, sem saber nada, nem por onde começava, nem nada, foi uma surpresa muito grande. E aí eu vim me acostumando, trabalhando e aprendendo, né? Na realidade, todo esse tempo no sindicato foi uma grande evolução e um grande aprendizado para mim. Quantos anos dá, Renato? O mandato era de 3 anos, né? Uhum. E depois passou a ser de 4 anos. Então, em torno de uns 10 anos que eu estou como presidente do sindicato. Perfeito. Qual é a tua área de atuação no município, Renato? Eu entrei no município de Santa Maria como agente comunitário de saúde, né? O primeiro concurso que eu fiz foi para agente comunitário de saúde. Eu trabalhava na minha microrregião, que é na região norte de Santa Maria. E, posteriormente, abri um novo concurso, eu fiz para agente administrativo, que é o cargo hoje que eu ocupo no município. Que é o cargo que tu ocupa. O agente administrativo trabalha mais na questão interna da prefeitura, né? O agente administrativo, digamos assim, ele é a maior roda, a maior engrenagem do sistema administrativo do município, porque ele trabalha em todas as pontas. Ele trabalha na saúde, ele trabalha nas obras, ele trabalha no cemitério, ele trabalha na administração, na folha de pagamento. Então, o agente administrativo ele está em todos os lugares do município, desde a educação até a procuradoria do município, né? Então, ele trabalha não só de forma interna, digamos assim, no prédio da administração, mas também em todas as outras secretarias do município, e inclusive no Instituto de Previdência, que é o IPASP. Pois é, o pessoal confunde às vezes, o administrativo não é o pessoal da fiscalização, né? Não é o pessoal da rua, né? O pessoal da rua, da fiscalização, são os fiscais, Os né? fiscais, né? Exatamente. Eu acho que a agente de fiscalização que... É fiscal, né? Antigamente era dividido em 2 categorias, fiscal 1 e fiscal 2. Depois foi unificado. Agora é unificado, Isso, né? é fiscal. Renato, todo ano os servidores públicos têm direito à chamada reposição salarial, né? Que é a inflação, né? E o sindicato também costuma, né, com base nas perdas, pedir o reajuste, que aí é o aumento real, né? Como é que está a discussão esse ano da reposição salarial de vocês? Não, a nossa... bom esclarecer é o seguinte... tu falaste em inflação, né? Normalmente se usa a inflação como referencial. Mas a lei que determina a questão referente à revisão geral, que é o cálculo baseado nas perdas inflacionárias do último ano, ela não determina índice. Inclusive, nós já tivemos no cenário do município de Santa Maria uma situação em que teve um gestor que deu menos de 1%, sendo que a inflação era mais. Sim. Né? Sim. E aí o que acontece? A data básica do município de Santa Maria é março. Né? E aí... obrigatoriamente a lei não diz que ela dá a especificação de que a data básica é março, então naquele momento, a partir daquele momento o gestor deve então fazer a revisão geral dos últimos 12 meses e então aplicar o índice que julgar correto e dar a revisão. Mas ela não determina prazo, ou seja, ela diz que é durante o ano
Fiscal, aquele ano fiscal. Tem vários índices que são usados para a inflação. Né? Exatamente. Qual é o que a prefeitura daqui usa? E ela pode mudar de um ano para o outro? Mas historicamente é o IPCA, né? Que é o índice de preço ao consumidor. Ao consumidor, amplo, é aquilo que afeta diretamente o consumidor. E esse ano teve? Não, esse ano não saiu ainda. Nós tivemos várias situações que trouxeram, digamos assim, um certo atrapalho nisso. O que acontece todos os anos é o fechamento do quadrimestre, né, que ocorre ali em abril do segundo quadrimestre, do fechamento do quadrimestre, para que a prefeitura tenha uma noção dos seus recursos, o que ela pode disponibilizar. Isso é um fator que nos atrapalha bastante. O outro fator é a questão que é um ano eleitoral, então tu não pode dar ganho real nesse ano eleitoral. Ele só pode dar a inflação. A inflação, né? E nós tivemos outros dois fatores que também ultimamente têm nos trazido uma certa dificuldade de negociação, que é a questão desse recurso que foi aportado para o transporte público, que sai do caixa da prefeitura, né? São os 23 milhões do subsídio do transporte público. Como é que o sindicato vê esse subsídio? Não, a nossa preocupação, nós não somos contra o subsídio de forma alguma mesmo, porque isso reflete nos próprios servidores. No próprio servidor e na comunidade em geral. Mas a nossa preocupação é de onde vem esse recurso. Ele vem do caixa da prefeitura. Então é uma despesa a mais que o município tem e que daí é aquela velha história, o cobertor é curto, né? Começa a diminuir aquilo que a gente pode utilizar para demais demandas, né? Então, e além disso, toda a situação da calamidade pública, né? O aluguel social, todas essas questões que... Aumentou a despesa, né? Aumentou a despesa, né? Isso é um cálculo, assim, ó, que é importante deixar claro para as pessoas confundem, não é simplesmente você dar a reposição, né? As pessoas gostam de criticar porque é muito fácil você criticar quando você não está na posição de gestor ou de dirigente sindical, que você tem que levar em conta. Não basta eu simplesmente pedir, eu quero 5%, eu quero 10%, eu quero 15%. Não é assim que a máquina funciona. Por exemplo, todo e qualquer reajuste dado ao servidor da ativa, ele reflete no servidor da inativo, no aposentado que tem paridade. E no pensionista também. No pensionista também que tem paridade. Né? Servidores que se aposentaram com paridade, eles recebem a mesma coisa que o servidor da ativa, ou seja, se nós receber 5%, eles vão receber 5%. Então a gente também tem que se preocupar com a parte de previdência. Sim. Né? Renato, com quantos servidores da ativa está o município hoje e aposentados? Nós temos hoje na ativa, assim, em termos de proporção, nós temos um servidor e meio, 1,55 servidores ativos para um aposentado. E isso apontado no último cálculo atuarial. E isso é uma preocupação muito grande. Por causa do IPASP, né? Que é o Instituto de Previdência, né? As pessoas às vezes falam o seguinte, o IPASP vai quebrar, já foi ventilado. O IPASP não vai quebrar. O IPASP, ele é muito bem gerenciado. Só para abrir um parênteses... Para quem está assistindo também, o IPASP é como se fosse o INSS da prefeitura. Exato, é o regime próprio de previdência, ou seja, servidores públicos gerenciando seus fundos para a sua aposentadoria. Né? E ele é uma autarquia do município. Qual é o déficit hoje do IPASP? 4 bilhões. 4 bilhões. Eu me lembro da época que estava... quando eu fiz uma reportagem uma vez... Estava em 1 bilhão e 200 milhões. Lá no diário, quando eu trabalhei lá. E aí o que as pessoas se perguntam, uns 5, 6 anos. Mas por que essa dívida? De onde é que veio essa dívida? Como é que isso foi gerado? Pois é. Bom, servidor público, há um intervalo de tempo muito para trás, ele não recolhia INSS, não recolhia Previdência. O que acontecia? Por exemplo, eu era servidor, me aposentava, e o gestor, a prefeitura, continuava lá pagando meu salário. Eu aposentado e eles seguiam pagando. Tu nunca contribuiu daí? Tu nunca tinha contribuído. Não existia esta preocupação né, de aposentadoria e o servidor, a prefeitura seguia pagando o salário do servidor. Muito bem. Só que naquela época eram menos servidores, era uma outra realidade financeira dos municípios, dos estados, da União. Né? Isso então depois mudou. Veio uma legislação que se criou os regimes próprios, os RPPS, daí foi criado os institutos de previdência, não só em Santa Maria, mas no país inteiro. Só que esses institutos já iniciaram com déficit, com dívida, porque o dinheiro não tinha sido economizado para pagar. Só o Instituto de Santa Maria aqui, o IPASP, ele iniciou a sua vida funcional com R$10 mil na conta. Né?
Foi esse o início. E aí, como não tinha, se criou o passivo atuarial. O que é o passivo atuarial? Aquele dinheiro que eu não depositei para ti. Que é a dívida. Que é a dívida. E essa dívida vem só aumentando. Só para entender, aí, nessa questão... Foi com 10 mil reais e já E já pagando... milhões. Um passivo. Já com passivo e já pagando a aposentadoria. Tá, mas até pra... Eu sei que você é do sindicato, mas provavelmente esteja dentro desse assunto. Existe essa dívida. Como é que o IPASP hoje faz, por exemplo, para pagar o aposentado? O aposentado sai da onde o dinheiro? Porque é que nem eu lá na minha casa. Se eu tô endividado, né? Ou eu pago o cartão ou eu pago a conta de luz. O IPASP ele não gera renda. Né? Ele recebe... como é que eu vou ter? Juros de aplicações financeiras que ele tem, né? E esses recursos das aplicações financeiras são recursos que a prefeitura aporta, né, que são 2 tipos de envio de recursos para o IPASP, que primeiro é o pagamento dessa dívida que ele tem, que é o passivo atuarial, e o segundo é o desconto que cada um de nós servidores tem todo mês, igual no INSS. Sim. Eu repasso lá, digamos, hoje está em 14%, eu repasso para o IPASP lá 14% dos meus proventos para fazer a poupança para minha aposentadoria. Então, dentro disso, é o que o IPASP gerencia. Né? A preocupação dos servidores mas vai entra quebrar? Naquele mês e já sai pelo outro lado. Né? Ele entra e sai, mas nós temos fundo de reserva, lógico que nós temos fundo de reserva, porque é uma coisa importantíssima dizer para todo mundo. O IPASP é extremamente qualificado as pessoas que estão lá. Né? Eles têm curso mensalmente de aplicação financeira, de gerenciamento, são cobrados dioturnamente pelo Tribunal de Contas. E aí eu abro um parênteses e digo, o tribunal deveria cobrar dos gestores a mesma proporção que ele cobra dos RPPS. Né? Porque quando a gente entra nessa questão do déficit, né, a gente começa a falar em reforma. Pois é, e qual é a solução para esse passivo? A solução é reforma. Reforma no plano de carreira que está desgastado, né? Que permitiu que servidores se aposentassem na integralidade sem ter recolhido sobre isso. Né? E eu sou muito penalizado, tem muita gente que fala mal de mim, isso é normal quando tu tá à frente de alguma coisa, porque eu defendo essas bandeiras mais, digamos assim, mais polêmicas, que é a reforma da Previdência, que é a reforma no plano de carreira, mas não para tirar direito do servidor, de forma alguma, é para preservar os direitos. O que entra... Já entra pagando... Já entra pagando. Né? Já entra pagando. Um valor maior, um percentual maior. Lógico que nós temos aplicações financeiras muito bem gerenciadas, que a gente atinge as metas impostas pela Secretaria da Previdência. E aí é uma outra observação, você não pode simplesmente, hoje eu vou comprar ações da Vale do Rio Doce. Não. Né? Existe todo umas limitações e percentuais que você pode aplicar, tipo de aplicações que você pode fazer, de baixo risco. E a parte de assistência, Renato, do IPASP, o que quer dizer especificamente a parte de assistência? Porque o IPASP, previdência é assistência, né? O IPASP foi criado para assistência em previdência e saúde. Sim. Né? Previdência e saúde. Ele ainda é hoje previdência e saúde. Nós já começamos as tratativas com o município, já temos digamos assim, uma estrutura de projeto que passa toda a parte de saúde para o município. Né? Isso é um projeto que já vem de longa data. Por exemplo, anteriormente o IPASP cuidava da Previdência, cuidou Previdência e Saúde e mais saúde do trabalhador. Quando o servidor ficava doente 90 dias, 30 dias, enfim, tirava o atestado e que a prefeitura deixava de pagar o salário dele, que passava para a Previdência, era o Instituto que pagava. Renato, eu sou do tempo do Fundopaz. Fundopaz. Já não me lembro. Tem histórias antigas do Fundopaz. Era o Fundo de Previdência e Assistência. Sim. A gente sabe que houve prefeitos que pegavam emprestado, né, o dinheiro da Previdência para pagar folha. Exato. Inclusive a Câmara tinha que autorizar, né? Sim, foi autorizado. Foi autorizado, quer dizer, mas era os prefeitos não tinham caixa, eles iam lá e pegavam da aposentadoria. Isso também contribuiu para esse passivo, para esse problema? Não, porque o que aconteceu? Esse recurso, até as pessoas perguntam, tem algumas pessoas, não vou ter que chamar de velho, vou ter que chamar de antigo experiente da tua época, que questionam, mas o IPASP empresta dinheiro.
O IPASP nunca emprestou dinheiro. Quem emprestou foi o Fundopaz e esse recurso foi devolvido de forma judicial. Né? Até na época foi o Simprosme que entrou com ação. Simprosme, que é um dos professores né? Que faz até hoje parte do conselho, mas na época eles entraram com uma ação judicial contra o município para a devolução desse recurso que foi utilizado para pagamento da folha. Até agora, né, surgiu essa questão de empréstimo aí. Não sei se ainda tem, mas no passado teve alguns casos de pessoas que iam lá, tiravam empréstimo que estavam caindo em golpe, né? Não sei se alguma vez não era servidores do município. É que eles faziam empréstimo direto na Caixa ou no Banrisul, e aí, ou inclusive em operadoras de crédito, que são essas financeiras. Consignado, né? Consignado, e aí Teve uma certa feita, que inclusive tem servidores que respondem ainda processo, que houve falsificação de documentos, que foi junto à Caixa Econômica Federal, mas foi um grupo de pessoas que caiu num golpe. Né? Chegavam para ti e diziam, não, eu consigo um pouco mais para ti, porque foi feito um recálculo, mas isso tudo já foi solucionado de forma... tanto no processo administrativo quanto processos na área criminal, né? Sim. Renato, um tema bastante polêmico é o imposto sindical, né? Que foi extinto, volta. E agora, em primeiro lugar, qual é a tua posição sobre o imposto sindical, né? E como o sindicato está sobrevivendo, porque é uma receita, né? Uma receita importante dos sindicatos, né? O sindicato ele existe, e isso é importante deixar claro, para defender os interesses da categoria. Né? O que acontecia antigamente? A pessoa entrava na prefeitura, fazia concurso, ela entrava e ela era compulsório a tua afiliação ao sindicato. Então, tu entrava lá, servidor, tu já assinava a ficha e era afiliado. Depois isso mudou e ficou facultativo. Tu pode se filiar ou não ao sindicato. Bom, e aí tinha o imposto sindical. Então não se tinha problema com relação à questão financeira do sindicato. Todo mundo pagava. Ou tu pagava mensalidade anualmente, mensalmente, ou de certa forma tu tinha que pagar uma vez por ano. Era compulsório, compulsório, tinha que pagar. Descontado em folha. Bom, isso mudou. Uhum. E a mudança disso trouxe um certo problema para o sindicato, não só para sindicatos privados, mas também sindicatos do serviço do setor público, que é o nosso, que é o seguinte: tu não paga mais imposto sindical e tu também não paga mensalidade, mas tu te beneficia das conquistas do sindicato ou da defesa que o sindicato faz em favor da categoria. Pois é. Como é que tu defende aqui, no caso dos municipários, né? Eu sei que tem uma posição bem definida. O ano retrasado, ou ano passado, agora não recordo bem, nós tivemos uma reunião em Porto Alegre com as federações, né? E a defesa que a gente fez, naquela época eu fui uma das pessoas que mais falou nisso, foi de que se voltasse o imposto sindical, ele deveria ser cobrado somente de servidores ou de trabalhadores que não fossem filiados ao sindicato. Porque eles, de alguma forma, eles teriam que subsidiar o recurso. Porque não adianta, José Mauro, eu chegar para ti assim, mas tu é o presidente, tu tem que me defender, papapá. Pô, mas tu não colabora com a tinta da caneta do documento que eu tenho que assinar para marcar uma reunião com o prefeito. Mas fica injusto, né? Fica injusto daquele servidor que paga mensalmente. Então, mas diante da proposta que o governo federal fez de não ter definido, ter deixado para cada município, para cada sindicato defender ou articular como é que ia cobrar esse imposto sindical, nós achamos de forma injusta, porque ia acabar quem pagando? O servidor que é filiado. Então ele ia pagar e ser penalizado duas vezes, na mensalidade e no imposto sindical. Então nós fizemos o seguinte: não cobramos imposto sindical de ninguém. Fizemos uma assembleia, discutimos a pauta e fizemos um documento, encaminhamos para a prefeitura dizendo, não é para descontar imposto sindical de nenhum servidor. Mas hoje é pago uma mensalidade. O servidor que quer se filiar ao sindicato, ele vai lá, se filia e paga a mensalidade. E o sindicato gerencia esse recurso. Sim. O que o sindicato é obrigado por lei ter? Contador, advogado trabalhista, né? Fora outras situações, sim, telefone, água, luz. Dá uma despesa, né? Dá despesa. Tu tem despesas, então, por isso que às vezes a gente fica um tanto quanto desconfortável quando um servidor que não é filiado ao sindicato te faz inúmeras exigências, te critica, fala mal da tua administração. A sede é própria, né, Renato? A própria sede. Tu tem que custear a sede, entendeu? Mas ele não contribui com R$1. Hoje tem uma taxa de tem, Não digo
A porcentagem de quantos servidores no total do... Nós temos em torno de hoje mais ou menos uns 300 servidores filiados ao sindicato. Só que isso é uma taxa flutuante, né? Sim. E aí um segredo, né? Por que ela é flutuante? Às vezes os servidores precisam de um consignado ou recalcular o consignado. Uhum. O que ele faz? Ele vai lá se desfilia do sindicato, ele se desfilia do clube, ele se desfilia de não sei o que. Tudo que está descontado em folha uma margenzinha, para abrir uma margenzinha ali. Então é flutuante isso. E são 300 que são filiados. Que são filiados. Tá. E quantos mil servidores tem o município? Nós temos 1.300 servidores no município. 1.300. Né? 1.300. Inclui os CCs, isso? Não inclui. O município de Santa Maria é um dos poucos municípios que não autoriza no seu estatuto a filiação de CCs. Dos cargos de confiança. Incluiria a Câmara? Ele inclui a Câmara. O nosso sindicato ele inclui a Câmara de Vereadores, os servidores, só tira os professores. Sim. Né? E CCs ele não autoriza, com uma questão estatutária. Outros municípios já o fazem isso, porque entendem que o CC ele é um servidor público temporário. Temporário, né? Ele é um servidor público temporário. Uhum. Renato, eu sei que é polêmico também, né? Vamos ver o que tu acha do reajuste da Câmara de Vereadores, né? Tem uma polêmica aí também, né? Com relação à questão do reajuste proposto ao servidor, nada mais justo. Sim. Né? Isso é importante também dizer. Mas o vale alimentação do servidor da Câmara é muito maior do que o do servidor do município. Concordo. Quisera eu que nós tivéssemos o mesmo vale alimentação. Mas são questões... É algo em torno de 1.000 e... Eles têm 1.200, nós estamos com 1.200, 400 e uns quebrados. Uhum. Né? Mas nós temos 1.300 servidores. E aqui eu estou fazendo o papel do advogado do diabo, como se diz, né? E a Câmara tem recurso próprio. E aí dentro desse recurso próprio, ela pode fazer o que ela quiser com relação ao reajuste tanto de salário quanto de vale alimentação, que não vai trazer prejuízo nem infringir a lei de responsabilidade fiscal. Só tem uma observação, são 130 servidores. Sim. Né? Então é um universo muito pequeno, para um recurso muito grande, e aí pode ser feito. Né? Lógico que nós gostaríamos que isso fosse estendido para todo o município. E dos vereadores, o que tu acha? Dos vereadores nós começamos já na Assembleia Legislativa. Por que os vereadores estavam querendo fazer? Fazer o que a lei determina. Eles têm direito a 30% do salário do deputado estadual. Né? É mais ou menos isso, se eu não estiver enganado. Então eles iam reajustar, mas não iam reajustar para este ano, né? Seria um reajuste este ano votado para ser aplicado para os próximos vereadores que entrar. Então, mas lógico que numa situação de que nós estamos vivendo, todo mundo aí, quem não perdeu as coisas com a enchente, ficou prejudicado de uma forma ou de outra, porque houve Quebrou sua empresa, aumentou o produto, né? Aumentou o combustível, aumentou o óleo de soja, aumentou o preço de tudo, né? O que acontece? As pessoas perderam a capacidade de aquisição, né? Poder aquisitivo, né? E com isso, mas daí os políticos estão ganhando mais do que a gente, que isso é fato histórico. Sim. Né? Eu sou contra muita coisa que tem na política, por exemplo, número de assessores, vale selo, combustível. Isso ainda tem na Câmara, né? Tem, o selo eu não sei se ainda tem, mas algumas outras coisas tem. Selo hoje é né? Entendeu? Sem fundamento. Combustível, mas se eu tenho um salário, né? Eu vou trabalhar com o meu salário, eu pago combustível com o meu salário. Por que quem deveria dar que está trabalhando em prol do público, da população, não poderia fazer jus do seu salário para cobrir essas despesas? Claro. Né? Renato, eu acho que isso também é um assunto que diz respeito a finanças públicas. Tudo que diz direito a finanças públicas, recursos públicos, diz direito também aos trabalhadores, né? Aos funcionários. Né? Lógico. A sede do prédio da Câmara, o prédio da nova sede da Câmara, que está lá inacabada e coisa e tal. Tu tem uma posição sobre o que deve ser feito com aquele espaço ali? A minha opinião é a primeira coisa que deve ser feita, eu acho que em toda obra pública, primeira coisa, é verificar a viabilidade e o recurso para colocar ela de pé. Para terminar. Vale a pena terminar? Não vai sair mais caro terminar o prédio do que comprar um novo? É a primeira coisa que tem que ser observada. A segunda situação, onde é que está o fiscal de contrato? Qualquer obra pública. É uma coisa que me consome, é a questão de obra pública nesse país. Todas as obras... a travessia urbana.
É um absurdo, isso já era para ter sido terminado há quanto tempo? Faz anos, né? Faz anos. Aí os caras deixam lá, a empresa fica esperando estourar o prazo para pedir o aditivo, né? E aí tem quem roda por aí sabe, a parte que já tá pronta já tá precisando de reparo e nem foi entregue a obra ainda. Esse é o problema, inaugurado. E aí eu não consigo entender por que a iniciativa privada consegue montar uma estrutura. Eu acho que a mais nova que nós tivemos aqui foi o prédio da Van ali. Claro que é óbvio, ele tem recurso, né? O proprietário da Van tem muito recurso, mas ele foi ali, ele fez a terraplanagem, ele montou um espaço recorde. Ótimo, perfeito. Por que as nossas obras públicas não podem ser feitas dessa mesma forma? Antes dessa enchente de agora, teve uma ponte aqui no Rio Grande do Sul que foi feita dessa forma, né? Que até a Van pode dizer que o prédio é mais simples, ali, estrutura, enfim, é meio para mudar. Mas a ponte aquela foi... Nova Roma? Nova Roma. A ponte de Nova Roma, a comunidade, os empresários se reuniram. Aquilo ali. O governo do estado tinha dado 2 anos para a ponte ficar pronta. Tinha calculado não sei quantos milhões, acho que 20 e poucos milhões, 27 milhões, posso estar equivocado, mas era um valor expressivo e eles fizeram com menos da metade do recurso e muito menor o tempo. E um tempo recorde, né? Aí eu te pergunto, qual é o mistério? Né? Eu não consigo entender se há uma letargia no processo de licitação, se é muita licitação que pedem, se é muito burocrático o processo. Pois é, porque se é falta de vontade do órgão fiscalizador, que deveria fiscalizar o contrato e não fiscaliza. Esse processo da Câmara, né, ele é engraçado, assim, porque os processos judiciais tem lá, não é isso que impede, me parece, a conclusão. Me parece que é uma questão de decisão política, né, Rodrigo? O que eu vou dizer, né? Eu vejo que essa questão... Agora quem te espetou foi ele, né, Rodrigo? Esse é o espírito do podcast, né? É uma questão que fez aniversário agora, né? Em janeiro. 11 anos, né? Quase debutando. E mais o tempo que vai levar para ser pronto. Pois é. Né? Então, com pandemia, todos os valores se elevaram hoje, né? O valor orçado na época era 4 milhões, com 4 milhões não termina, eu acho que 2 andares do prédio hoje. Não. Pois e aí que vem aquele questionamento que eu falei no início. Por exemplo, a construtora Jobim, ela abraçou aquele prédio que estava na Venâncio ali, que foi desapropriado pelo município, que na realidade eu vejo aquilo ali como uma desapropriação, foi o maior tiro no pé, porque tu pegou um troço que tu não podia tocar para frente, era só prejuízo pra ti, né? Sim. E aí eles encamparam aquilo ali. Não seria de fazer uma licitação e entregar esse prédio da Câmara para iniciativa privada e comprar um pronto? Pois é. Ou fazer uma permuta. Nós entregamos aqui, vocês constroem outro para nós, não sei. Porque ele ficar do jeito que tá, não tem. E outra coisa, quanto mais tempo ele tá naquela situação ali, mais deteriorado ele vai ficar. Mais caro vai ficar para fazer a obra. E é dinheiro que se botou ali, né? E foi que dinheiro não vai se aproveitar. Exatamente. Então, e é exatamente o que o Rodrigo falou. Vale a pena? Estava orçado em 4 milhões para terminar, né? Isso na época, né? 2013. Hoje, tu não faz 2 andares. Só a reposição da inflação hoje de todo tu não faz 2 andares, né? Então, vale a pena? Às vezes tu tem que calcular, porque é dinheiro público. Quando o dinheiro é da gente, tu faz o que tu quiser, o problema é teu. Claro. Agora, quando tu tá fazendo gestão de dinheiro público, tu tem que pesar, vale a pena, não vale a pena? E ver se mesmo com o orçamento alto que a Câmara tem, se em 1 ano do orçamento da Câmara ela consegue ter recurso para... Exatamente, porque não adianta tu ficar empurrando. Aí vão demorar mais 8 anos para entregar. Tá, resolveram, foi feito o cálculo, tem o laudo do engenheiro, não dá para utilizar essa estrutura, vamos fazer, nós prometemos entregar a obra em 2 anos, tá? E aí começa a mesma novela. Começa em 2 anos, não vence em 2 anos, a empresa pede a revisão de contrato, pede mais um aporte, e aquilo vai aditivo e não sei mais o que, vai mais 8 anos. Uma outra questão também, hoje na questão do sindicato, tem muita demanda, procura dos servidores, né? Dos diversos casos que acontece no município, perseguição de CC, de repente, ou reclamação do setor. Chega no sindicato esse tipo de demanda ou não? Não, chega. Assim, nós temos inúmeros, né? As pessoas ficam dizendo, mas o sindicato não trabalha. Não, é que a gente não expõe o serviço prestado. Por exemplo, a gente vai em escolas que tem problemas de conflitos. Por exemplo, em escolas o que nós mais enfrentamos é conflito entre a questão do servidor, né, que é concursado, e o servidor contratado.
né? Que é aquele servidor temporário, digamos assim, que é da empresa contratada. Por quê? Tá, mas o que ele tem que fazer? O que está no contrato dele? O que ele pode fazer? O que não pode? O que eu faço? Porque às vezes é a mesma função, mas o servidor tem lá suas atividades descritas na função, no cargo que ele prestou concurso. Mas a empresa contratada, ela fez um contrato com o município e nesse contrato consta o que ele deve fazer. Isso é o merendeiro, o pessoal da limpeza? O merendeiro, o pessoal da limpeza. Até às vezes portaria, né? Então tem alguns conflitos que a gente vai lá, não, ó, o que diz isso aí diz aqui, tu tem que fazer isso, isso e isso. Interessante isso, porque como mexe com escola, a gente achava até que seria o Simprosme, né? Que é o Simprosme, que é os professores. É diferente. Os professores, eles tratam só da questão de professores. Nós, servidores, trabalhamos com agente administrativo escolar, merendeira, serviços gerais, que é o que ocupa os outros cargos na escola. E na hora do reajuste, por exemplo, agora teve um período que os professores estavam discutindo uma paralisação, né, Zé Mauro? Sim. Como é que se entende, por exemplo, a reposição, por exemplo, é para os professores ou também... Os professores, eles têm duas situações. Eles têm direito à reposição geral, que isso é para quadro total do coisa, e dos servidores, tanto professores quanto servidores do quadro geral, e eles também têm o piso da categoria deles. O magistério tem um piso determinado por lei federal, né? Então eles têm um percentual que o reajuste deles é em janeiro. Por isso que eles recebem 2, né? As pessoas dizem, mas os professores receberam 14. Não entendem por quê. Não entendem por quê, mas é fracionado em duas partes. Uma é relativa ao reajuste nacional do piso da categoria deles e a outra é a reposição normal que eles têm com relação aos servidores do município, né? Que para nós é tudo igual. Mas eles têm duas pautas, por isso eles sempre levam mais que nós. Então... Renato, deixa eu te perguntar uma coisa, com todo esse tempo de sindicato aí, de atuação, dirigente sindical, tu já recebeu convite para concorrer a algum cargo, vereador ou algo assim? Já recebi inúmeras vezes, esse ano também já recebi... Tu é filiado ao PP. PP. Partido isso é um segredo que tu tá expondo agora, né? Partido progressista. Né? Ninguém sabia que eu era filiado a partido algum, mesmo porque eu nunca deixei transparecer isso, até por conta da posição que eu ocupo. Mas eu soube até recentemente. Eu sou filiado ao PP, inclusive os vereadores do PP não sabiam que eu era filiado. Mas faz tempo ou agora recente? Mais de 20 anos que eu sou filiado ao PP. Tá. Não, então eu já era filiado muito antes de entrar no município, mais de 20 anos. Né? Isso não é lorota, porque quando tu te filia no partido, fica no sistema, né? Fica lá. Tu puxa no sistema, nem aparece. Nem tu lembrava direito. Nem eu me lembrava direito. Mas eu nunca expus isso. Claro. Até mesmo porque a questão de tu ser um dirigente sindical, tu não pode estar te envolvendo com questão política partidária. Né? E eu sempre tive uma coisa que sempre foi me elogiado muito foi... Isso, e aí eu pergunto, como é que é a relação com todos os vereadores? Com todos os vereadores. Senador, eu tenho acesso a todos os gabinetes de todos os vereadores. Telefone, quando tem algum problema a gente liga, conversa. Sempre tive porta aberta de qualquer vereador, de qualquer partido. Nunca tive problema nenhum na Câmara de Vereadores. Né? Diferente de se você começa a se envolver com a política partidária, tu começa, mas o cara é daquele lado, eu não vou querer atender. Tu sabe como é que é, né? E na questão também, tem uma boa relação hoje com a prefeitura? Como é que você dá essa relação do sindicato aí? O sindicato, ele tem, na minha concepção de gestor sindical, sempre manter uma boa política de negociação. Né? O que acontece? Por exemplo, a questão de quando é que tu pode fazer um indicativo de greve, por exemplo. Tu só pode declarar um indicativo de greve, chamar uma assembleia para fazer uma paralisação quando tu encerrar as negociações. Quando o gestor fechar a porta na tua cara e disser, olha, não tenho mais o que negociar contigo, eu não vou dar o que tu tá pedindo, bom, aí tu pode partir para uma questão mais radical, que é uma paralisação. Desculpa, já teve greve nesse período que tu, como nós tivemos, condutor do sindicato, digamos assim? Sim, nós já tivemos paralisação, por questão principalmente do plano de saúde, né, que foi no governo Schirmer, lá em 2013, se eu não estou enganado, que houve uma conversão da Unimed, ele não subsidiou mais, ou seja, não dava contrapartida e o plano ficou muito caro, nós fizemos uma paralisação. E aí o porquê da paralisação naquela época? Porque ele simplesmente fechou a porta e disse, não, eu não tenho mais o que negociar com vocês. Eu não vou mais receber vocês, eu não vou pagar. No atual governo teve alguma paralisação? Nós não tivemos. Dos servidores? Não, dos servidores nós não tivemos. Os professores, eu acho que pararam mais uma vez. Eles pararam, acho que umas 2 ou 3 vezes eles fizeram paralisação. Mas nós sempre conseguimos manter um diálogo com o gestor. Né? Por exemplo, a questão dos 18,75% que foi dado depois da pandemia. Né? Muita gente diz, mas aquilo ali era acumulado. Era acumulado, mas não tinha garantia de recebimento.
Mas nós conseguimos, junto ao gestor, fazer com que ele entendesse de que era um direito que a categoria tinha e que seria digamos assim, um prejuízo muito grande não dar aquele valor, que tinha ficado represado. Sim. Então a gente conseguiu negociar. A própria questão agora poucas pessoas sabem, né? Do próprio desconto do consignado, né? Eu falei com o prefeito, falamos com a supervisora da Caixa, fomos trabalhando isso para que quem tivesse consignado na Caixa conseguisse represar isso e ficar esses 4 meses sem receber. Então, foi um trabalho que a gente fez. Né? Às vezes as pessoas me criticam, e isso eu vou ter que conversar em particular com o José Mauro, me falta uma assessoria da imprensa, né, tia? Porque... Não, eu recomendo sempre, né, que as entidades precisam ter mesmo profissionais e há bastante gente no mercado, né? Renato, uma última pergunta para ti, porque o tempo está acabando, mas eu acho que é um assunto. Qual é a tua opinião sobre a Guarda Municipal Armada? Tchê, eu não vejo problema nenhum o servidor com arma letal, com arma de fogo. A minha única preocupação, e eu sempre deixei claro isso, tanto para a guarda quanto para o gestor, eu uso arma de fogo. Uhum. Eu sou atirador esportivo, eu faço uso de arma de fogo, mas eu treino dioturnamente. Né? E a minha preocupação com os nossos colegas da guarda que usam arma de fogo o município vai manter o treinamento continuado com a arma de fogo? E eles reposição de munição também? Não, sim. Quando tu tá fazendo uso de arma de fogo, na realidade tu é um alvo, né? Porque tu não sabe, por exemplo, eu estou a paisana, ninguém sabe o que eu vou fazer. Sim. Mas tu tá fardado, já sabe que tu tá armado e coisa e tal, pode inclusive querer fazer alguma coisa para tomar arma de fogo. Sim. Então a minha preocupação por exemplo, eu faço uso de arma de fogo. E não foi 1 ou 2 vezes que houve em treinamento que a munição negou. Pois é. Ou a munição era velha, ou aquele lote acontece, ou aquele lote estava com problema. Então, e a arma automática, semiautomática, ela tem um problema. Se ela travar, você tem que fazer a liberação de forma manual para injetar o cartucho. Uhum. Então, o que eu digo? Eu não vejo preocupação nenhuma, bem pelo contrário, porque eles estão sempre expostos. Mas eu sempre faço a ressalva. Treinamento continuado, substituição de munição para não deixar a munição vencer, não deixar ficar muito velha, para evitar exatamente esse tipo de coisa, a munição negar. Porque esse pessoal trabalha dioturnamente. Na rua, à noite, por exemplo, exatamente. Nas quebradas. Né? Com cacetete. Nas quebradas e com taser, né? Não, mas antes nem isso não tinha. Pois então... o porrete ali. Era aquela história, o cara ia na coragem, né, tia? Sim. Só o cacetete, e aí complicado. Tu não pode exigir nada do não pode, do servidor, mesmo porque hoje a questão polêmica, bem rapidinho, a questão polêmica do desarmamento. As leis hoje da questão do desarmamento, ela desarma o cidadão que tem que registrar sua arma. Porque o que a gente vê de 9mm, .40, 45, armas de grosso calibre na mão de meliantes que entraram pelas fronteiras do país e que eles conseguem comprar munição é muito grande. Então, a legislação hoje em vigor que acaba retirando a arma do servidor de bem, que eu digo, que é aquele que tem endereço fixo, não tem antecedentes criminais, que tem que comprovar uma série de documentos para poder adquirir a arma, esse cara tá em casa, tá de boa, mas o bandido consegue comprar em qualquer esquina. E eu só para concluir também agora, Renato, existe hoje uma defasagem de número de servidores do município ou necessidade de concurso? Porque quem está assistindo nós também às vezes quer aquela expectativa. Bom, será que o sindicato defende um novo concurso, né? Pressiona contra isso? No início da nossa conversa nós falamos do Instituto de Previdência, que nós temos lá um déficit, que hoje a gente está tendo um servidor, 0,55 por servidor. Quando falou, achei exatamente, bem... É muito pequeno. E aí, eu não concluí, eu vou concluir agora. Por que da nossa preocupação com a mudança, com digamos assim, uma alteração no plano de carreira e na Previdência? Porque nós temos que garantir os nossos direitos, tá? Garantir nossos direitos de que forma? Fazer uma reforma que não vai trazer prejuízo para quem está na ativa, mas que vai mudar o cenário para quem vai entrar na prefeitura. E aí sim você fazer um concurso com um novo plano de carreira, com nova expectativa, para que essas pessoas que vão entrar no município tenham um entendimento. Bom, eu vou entrar desta forma e é assim que eu vou me aposentar. E não mudar o jogo para quem já está. O que aconteceu no governo do estado. Chegou num ponto que não tinha mais o que fazer e foi enfiado goela abaixo no servidor, que perdeu vários direitos aí. Foi feita uma reforma que trouxe só prejuízo para o servidor. Mas a gente está atento. Sempre. Perfeito. É uma pena que o nosso tempo tem um limite. Tempo aqui, um limite, né? Mas muito bom bate-papo, Renato. E não faltarão outras oportunidades aí pra gente conversar, né? Afinal,
os servidores municipais aí representam uma categoria bastante expressiva na cidade, né? Mexe com o poder público, com prefeitura, com mexe com tudo. Né? Gira a economia também. Porque... E isso sempre rende, né? Sim, então, muito obrigado aí. Eu que agradeço aí mais. A oportunidade de vocês e um forte abraço. Tá, até mais então, Renato. E a gente reforça aqui então, toda sexta-feira um novo episódio do podcast Estação 29 e anunciamos então que nos próximos episódios também teremos o podcast com os pré-candidatos a prefeito de Santa Maria, eleições 2024.